Ok, Matheus. Assim que a gente começar, eu já lanço lá sua presença. Obrigado. Nada. Bom, gente, então, oficialmente, bom dia a todos e todas, né? Hoje a gente tem uma aula especialíssima com um convidado mais do que especial. Então, além de todos os atributos acadêmicos, né, que eu vou apresentar formalmente, né, nosso convidado, o professor Luiz Carlos de Oliveira, eu queria inicialmente começar pelos atributos pessoais, né, que eu acho que são coisas que não vão no Lattes, mas certamente as mais importantes. A pessoa que a gente vai ter aqui hoje, enfim, que está nos brindando com seu tempo, seu conhecimento, enfim, que está abdicando de fazer outras coisas para estar aqui com a gente, é um profissional pelo qual eu tenho grande admiração, né, há muitos anos, enfim, grande admiração por ele e pelo centro que ele representa, né, que é o Celafiscs. Então, Luizinho, tinha acabado de dizer quase que em off agora há pouco, né, mas é realmente um prazer muito grande te receber. Eu queria só socializar com os alunos, né, a forma como eu conheci o Salafistas, para ver se talvez o pessoal dimensione um pouco melhor, né? Eu, desde a minha graduação, então, vocês vejam que tem muitos anos que o Salafistas está não só existindo, mas na liderança das ciências do esporte, da atividade física no Brasil. Escutava falar muito em Salafistas e tal, e eu fiquei tentando recuperar a data, mas, salvo engano, foi 2004 que eu tive a oportunidade de passar uma semana lá com a turma do Salafiscs. Era na sede velha ainda, né, lá na unidade básica de saúde, né, lá de São Caetano do Sul. E ali, assim, para mim foi uma honra quando eu vi. Eu estava sentado e vendo trabalhar, né, pessoas de referência, né, e acho que além do Dr. Vitor, que é um dos fundadores, né, que permanece até hoje, né, e referência, né, para todos nós, mas acho que três grandes pilares ali da velha guarda do Salafiscs, né, a velha guarda de forma muito carinhosa, né, o professor Luiz Carlos de Oliveira, que a gente carinhosamente chama de Luizinho, o Douglas e o Timóteo, né, três monstros aí do Salafiscs, e de repente eu estava ali acompanhando o trabalho deles no dia a dia. E de tudo que eu conheci do Salafiscs, eu pensei cá comigo, né? Nossa, eu vou chegar lá, vou encontrar uma estrutura assim, é um prédio com 200 funcionários, com, né, assim, uma estrutura de recursos físicos e humanos gigantescos. E quando eu vejo, era um grupo de aficionados ali, de talvez 8 ou 10 pessoas, enfim, não sei exatamente quantos, mas eu fiquei chocado porque tudo que eles já tinham feito, e era um grupo de pessoas de fato extremamente dedicadas e são até hoje. Então, instituições como o Salafiscs, né, elas são feitas de pessoas, né, e pessoas que se dedicam enormemente, e num país que infelizmente dá muito menos apoio do que deveria, né, para grupos de pesquisa. E no caso do Salafiscs tem uma característica muito particular, que é um grupo de pesquisa independente, né, assim, não ligado a nenhum órgão público, não ligado formalmente a nenhuma universidade. Então, uma estrutura pouco comum no Brasil e que já está perto aí do seu cinquentenário, e que realiza, só para que todos tenham uma ideia, né, realiza o maior evento de ciências da atividade física e ciências do esporte no Brasil há muitos anos. E aí, de repente, estou eu que hoje tendo a oportunidade de receber, né, o Luizinho, né, para falar na disciplina. Então, assim, é um gigantesco prazer, viu, Luizinho? E espero que os alunos possam desfrutar bastante. A gente tem como prática aqui no grupo, Luizinho, de apresentar os convidados ou membros de banco, enfim, da forma como eles se apresentam no Lattes. Então, só fiz essa introdução, que eu acho que é importante pelo carinho que eu tenho por você, pelo respeito que eu tenho por você. Mas agora vamos à apresentação formal, né? Então, o professor Luiz Carlos de Oliveira possui graduação em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de São Caetano do Sul e mestrado em Educação Física pela Universidade de São Judas Tadeu. Ele não colocou aqui na apresentação inicial do Lattes, né, mas atualmente também está cursando doutorado. Depois você confirma, Lizinho, mas salvo engano é na São Judas, né? Exatamente. Perfeito. Então, membro do Grupo de Pesquisa em Promoção da Atividade Física e Saúde do Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Judas Tadeu, consultor técnico-científico da Secretaria de Estado de São Paulo, no Programa Agita São Paulo,
instrutor de pesquisa do Centro de Estudos Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, o CELAFISCS. Tem experiência na área de educação física, com ênfase em atividade física e saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: atividade física do escolar, atividade física do trabalhador e promoção da atividade física na comunidade. Atuou como professor de nível superior nas seguintes instituições: Universidade de São Judas Tadeu, Universidade 9 de Julho, Uninove, Universidade de Bandeirantes de São Paulo, Uniban, Faculdades Carlos Drummond de Andrade. Atua ainda como professor convidado dos cursos de pós-graduação, nível especialização e lato sensu na área de Educação Física e Ciências do Esporte, na UniFMU, Unistácio e nas faculdades BWS, Abram, Associação Brasileira de Nutrologia, no curso de especialização em Nutrição Esportiva. Professor convidado do curso de MBA em Gestão e Marketing Esportivo da Trevisan, Escola de Negócios. Participa desde 1998 de estudos científicos no Brasil e no exterior, como conferencista e palestrante, de eventos científicos, desculpa. Tendo apresentado mais de 60 trabalhos ao longo dos últimos 25 anos. Eu acho que isso aqui está desatualizado ainda, porque, pelo que eu vi, tem bem mais do que isso. Contemplado com a comenda de benemérito da Educação Física pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, CREF São Paulo, em 2018. Tem registro, obviamente, no CREF São Paulo, e é membro colaborador da South American Physical Activity Sedentary Behavior Network, a SAPASEM, da qual a professora Luciana também é membro. Ele tem nada mais, nada menos do que 162 artigos publicados, sendo um deles na Medicine and Science in Sport and Exercise, né, a revista pelo menos um, né, que eu sei, né, na Medicine and Science, que é a revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é sonho de consumo de todos nós pesquisadores nessa área, né? E eu diria, para finalizar, enfim, é um dos pilares do CELAFISCS, esse centro que já recebeu uma comenda pelo American College, né, da sua contribuição para as ciências do esporte. Então, é um desses pilares desse centro tão importante, onde ele já foi vice-presidente e atualmente é coordenador de marketing e comunicação e orientador. Além disso, assim, algo que marca, né, pelo menos para mim, Luizinho, a sua atuação como mestre de cerimônia nos simpósios, né, do CELAFISCS, é uma atuação de destaque que eu sempre admirei também. Enfim, e um garimpador de artigos científicos, né? Eu tenho tido o prazer, nos últimos 2 anos, mais ou menos, de participar com o Luizinho, né, de um comitê editorial do Manifesto de Atividade Física no Pós-Covid, né, e tendo tido o prazer de estar, ainda que virtualmente, mas podendo me encontrar com o Luizinho mais ou menos a cada 15 dias, né, enfim, dependendo da agenda do comitê, né, com quem eu tenho aprendido muito, e ele está sempre nos brindando aí, toda semana, com artigos que estão saindo do forno. Então, Luizinho, eu vou parar de falar por aqui, né, para deixar um pouquinho de tempo para você apresentar seus 299 slides, e você conduz da forma como você preferir, se os alunos podem interromper a qualquer momento, se deixam para o final. Então, por favor, sinta-se abraçado e sinta-se em casa. Bem, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui atendendo, eu costumo brincar, a convocação, porque acho que todo mundo aí deve estar sabendo, se não está sabendo, é bom que saibam, né? O professor Luiz Porto é membro honorário do CELAFISCS. A cada edição do nosso simpósio, nós elegemos uma personalidade internacional e uma nacional das ciências do esporte, no caso brasileira, e o professor Luiz Porto, em um dos eventos, foi agraciado com esse título, né? Não ganha nada, mas pelo menos ele faz parte aí do hall dos grandes pesquisadores e cientistas que, de alguma forma contribuíram para a ciência do esporte, para a nossa educação física, e é uma honra tê-lo como membro honorário. Então, quando o membro honorário convida, não é um convite, é uma convocação, e eu prontamente atendi, e é um prazer estar aqui hoje, essa manhã, com vocês e com colegas. Você citou o trabalho do American College, da Medicine Science, desculpa, e o Mário Azevedo, que hoje está com vocês, é um dos coautores, junto com o Pedrinho Alau também, né? Então é legal estar aqui entre amigos. Bom, o Luiz já falou, isso vai ficar gravado depois, né? Quem quiser, olha aí.
Eu dividi a minha apresentação em três blocos, né? Primeiro, o Luiz pediu para eu falar um pouquinho do que é o Silafisques, da constituição do Silafisques. Depois eu vou falar especificamente do programa Agita São Paulo e vou cometer o atrevimento de falar uma coisa, um pouquinho do que eu estou estudando, que é a promoção da atividade física frente às desigualdades sociais. Né? Como todo bom pesquisador, vou dar uma provocada aqui na plateia para que vocês reflitam um pouquinho sobre essa questão da promoção da atividade física hoje, né? Então, no que diz respeito ao Silafisques, ele é o resultado de um sonho, né? De um sonho, de um idealista, de um grande guerreiro da área da ciência do esporte, que eu tive o prazer de ter como professor na minha graduação. Bom, a minha relação com o Vitor antecede a questão da academia. O Vitor foi meu médico, eu fui atleta, fui corredor de 100 metros rasos, aqui em São Paulo, numa instituição da Prefeitura de São Paulo, do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisas, e como o próprio nome diz, era um centro de pesquisa, e o Vitor era médico lá. Então, ele me conhece desde os meus 14, 15 anos, e eu fui fazer faculdade, numa faculdade onde ele lecionava, então eu conheço já, se eu estou formado há 33 anos, né? Imagina, eu devo conhecer o Vitor há mais de 40 anos, com certeza. E em 93 eu resolvi entrar para esse grupo, um grupo que tem uma história muito grande. Eu fui resgatar isso aqui de uma das apresentações do grupo, né? Pra vocês terem uma ideia, esse sonho deu origem ao CBCE, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. O Laércio já me pediu essa foto umas 10 vezes, eu mando para ele, ele perde, eu mando para ele, ele perde. Essa é a foto histórica da fundação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, na casa de praia do Vitor, lá em São Sebastião. Né? Então, está aqui o Paulo César Chagas Gomes, está aqui o professor lá do Rio, do Lafisques, Cláudio Gil, tá, o Laércio, tá, o Jesus Soares, né? Grandes personalidades da nossa educação física fizeram parte da fundação do CBCE, que foi, bom, o CBCE é de 78, 4 anos antes foi fundado o Silafisques em 74, né? Então vejam que o Silafisques é uma espécie de incubadora de grandes talentos ou até de grandes instituições. Né? Eu entrei lá em 93, essa é uma foto clássica também que eu gosto muito, porque aqui estão grandes silafisquianos, né? O professor Ailton, que hoje é meu orientador no doutorado, o professor Erinaldo, que é vice-líder do grupo, aqui o Timóteo, na época que ele tinha cabelo, viu, Luiz? Essa foto aqui tem que guardar, porque na época o Timóteo ainda tinha cabelo. O Douglas, magrinho, a Gláucia, que hoje em dia é uma nutricionista doutora, cara de menininho, Marcos Alzenca, que também fez seu doutorado na saúde pública, e a Sandra, que agora está no Chile, né, coordenando lá curso de pós-graduação na área de medicina esportiva, e o nosso mentor aqui, Dr. Vitor. Isso é em 99, nos 25 anos do Silafisques. E hoje essa é a diretoria atual, né? Eu divido a diretoria com o professor Júnior, professor Maurício e professor Rafael Mancini. Bem, o Silafisques é uma instituição. Quando vem pessoas no nosso simpósio e perguntam o que é o Silafisques, fica difícil, porque nós trabalhamos com formação de recursos humanos, nós trabalhamos com pesquisa, nós temos a intervenção, do qual o programa Agita São Paulo é a nossa maior expressão. Então, é um evento, é uma instituição multifunções, tá? Ficaria aqui horas para falar dessa instituição, que é formada basicamente por estagiários. Tá? Então, o que é um estagiário? É alguém que entra lá para aprender a fazer pesquisa. O Luiz, como falou, em 2004 ele teve a oportunidade de passar uma semana lá com a gente, mas o estágio básico de pesquisador em ciências do esporte, ele constitui 600 horas de estágio, ele começa em fevereiro e vai até dezembro, e já passaram lá mais de 280 profissionais de diferentes áreas, educação física, medicina, fisioterapia, nutrição,
psicologia, até enfermagem nós já tivemos lá fazendo o nosso estágio básico de pesquisador em ciências do esporte. Isso constitui o que nós chamamos hoje de família Selafisks. Essa é uma foto lá do simpósio em 2004, quando nós completamos 30 anos. Então, vocês veem aqui pessoas como o Paulo César Chagas Gomes, Beatriz Rocha Ferreira, Laércio Lima, Tânia Piton, tá? Clemência Merria, que é da Colômbia. Então, vários, né, pesquisadores, cientistas, profissionais das diferentes áreas aí. Esse é o que o Vitor chama de Natal da família Selafisks, onde a gente reúne, né, ou pelo menos reunia até 2019, que os 2 últimos eventos foram virtuais, os membros da família Selafisks. As nossas áreas de pesquisa, atividade física e saúde, provavelmente é o nosso carro-chefe hoje, atividade física para grupos especiais, principalmente idosos, avaliação física, crescimento e desenvolvimento, detecção de talento, envelhecimento e atividade física, epidemiologia da atividade física, fisiologia da atividade física e do exercício, e nutrição, atividade física e esportes. Então, essas são as áreas que a gente tem desenvolvido algum tipo de pesquisa e publicações nos últimos anos. Opa, tem uma travada aqui. Aqui. Um dos nossos projetos mais de maior tempo é o projeto longitudinal de crescimento e desenvolvimento de Ilhabela. É um estudo que já tem 40 anos, talvez seja o mais antigo, não quer parar aqui, o mais antigo projeto longitudinal de crescimento e desenvolvimento e aptidão física da América Latina. É conhecido como teste de bicicleta. Esse projeto já deu mais de 100 trabalhos apresentados em congressos, tanto nacional quanto internacional. Tem 3 teses de doutorado, uma livre docência, dezenas de artigos publicados. O objetivo é investigar o impacto, né, de uma região de baixo nível de desenvolvimento socioeconômico nas variáveis de crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, começamos com crianças lá em 78, mas obviamente que hoje, por ser um estudo longitudinal, nós já temos os pais, né, os adultos também fazendo parte desse projeto. Um outro projeto ligado à criança... Me permite um comentário? Pois não. Se puder voltar ali naquela foto. Desculpa, eu tenho mania de falar muito, vou tentar interromper o mínimo possível, mas... Sem problemas, fique à vontade. Aqui acho que vale como exemplo de rigor metodológico, né? Nesse projeto, a gente está vendo aquela primeira foto acima ali, o Dr. Vitor fazendo uma medida de dobra cutânea, né, numa criança. E eu me lembro, há muitos anos atrás, dele comentar que, na época, se não me engano, ele estava há 28 anos, ele fazendo sempre as medidas de dobra cutânea para manter o rigor metodológico e não ter variação de avaliador. E ele comentava comigo na época que, finalmente, a Gláucia, que você citou agora há pouco, né, eles tinham feito uma comparação e as medidas da Gláucia eram equiparáveis às dele, né? Então, eles poderiam, eventualmente, os dois fazerem as medidas, né? Mas vocês imaginam o que é uma pessoa como o Dr. Vitor, que até antes da pandemia, né, viajava o mundo inteiro, né? Era difícil encontrá-lo, né, em São Paulo, talvez, mas reservava espaço na sua agenda para estar em Ilhabela, né, todo ano para fazer as medidas. Então, acho que isso é um excelente exemplo quando a gente pensa em método de pesquisa e como levar isso a sério. Bem destacado, Luiz. Inclusive, o projeto só teve interrupção em 2020 e 2021 por conta da pandemia. As escolas estavam fechadas, não seria conveniente promover aglomeração, então nós suspendemos o teste nesses 44 anos, que foram os únicos 2 anos que foram suspensos, e religiosamente nós estamos lá em abril e outubro fazendo coleta de dados. Esse ano, graças a Deus, pudemos retornar e dar continuidade
a esse projeto. Um segundo projeto que eu gostaria de destacar para vocês é o Escolher, que é o Estudo Internacional de Obesidade, Ambiente e Estilo de Vida em Crianças, desenvolvido em parceria com o Instituto Pennington de Biomedicina, coordenado pelo Dr. Peter Kaczmarek. É um estudo que envolve 12 diferentes países no mundo todo. Foram avaliados mais de 6.000 crianças na idade de 10 a 11 anos, utilizando medidas antropométricas, acelerometria, a avaliação do ambiente escolar, a avaliação do ambiente doméstico, e desses estudos todos já foram publicados mais de 118 papers, né? A cada mês, a cada bimestre, precisa atualizar isso, e desses 118, 12 são artigos do Celafisques especificamente. Então, a gente tem contribuído aí com a nossa parcela de conhecimento para o estudo longitudinal, não é um longitudinal, mas é um estudo multicentro, né, do Escolher. Já na outra ponta, nós temos o único projeto longitudinal da América Latina de envelhecimento. Esse estudo começou com a doutora Sandra e já são 44 ciclos. Cada ciclo são 2 avaliações, mais de 8.000 avaliações. Durante 3 dias por semestre, nós vamos aos centros de terceira idade lá de São Caetano e avaliamos os nossos idosos. Então, esse estudo tem 22 anos também de permanência. E dentro ainda da terceira idade, um outro estudo que a gente gosta muito de destacar, porque ganhou prêmio Talentos da Maturidade do Banco Santander, é o programa de atividade física para idosos institucionalizados, né? E esse estudo, em especial, além, né, dos dados que nós coletamos, a experiência de participar desse estudo é algo indescritível. Você vê idosos que não se levantavam nem da cama, né, com algum tempo depois de intervenção, 1 ano depois de intervenção, esses idosos já estavam caminhando e fazendo exercício dentro da própria instituição, né? É algo realmente que não tem preço você conseguir resgatar a autoestima, conseguir resgatar o valor à vida de uma pessoa na terceira idade, de uma pessoa já num processo mais avançado de envelhecimento, tá? Bom, tudo isso está publicado. Esse livro, Exercício, Envelhecimento, Exercício e Saúde, descreve grande parte disso. Aqui os protocolos de avaliação para o idoso. O nosso livro mais antigo, que é Testes em Ciências do Esporte, é a literatura básica de medidas de avaliação de muitas instituições, muitos pesquisadores e cientistas começaram a avaliar por aí. Um livro sobre atividade física e obesidade, o livro do Agita São Paulo. Publicamos com a Universidade Católica de Brasília a Revista Brasileira de Ciência e Movimento, que surgiu a partir do Celafisques e passamos, a partir de um determinado momento, publicar em parceria com a Universidade Católica de Brasília. E esse aqui que foi meu livro de cabeceira, né, na faculdade, Celafisques 10 anos. Então, ele foi lançado em 84, eu entrei na faculdade em 86. Os alunos do Vitor tinham que estar com esse livrinho aí debaixo do braço, para a gente entender o que era a ciência do esporte. E talvez isso tenha me feito, né, entender a importância de fazer pesquisa, de fazer investigação científica. Como o Luiz citou, o Vitor e a Sandra são os 2 únicos latino-americanos a terem essa honraria, o Citation Award, que eles ganharam lá em 2014, né? E é uma tradição do Celafisques, tradição que nós mantemos. Esse ano tivemos 4 trabalhos aprovados para serem apresentados na reunião anual do American College, né? Esse aqui foi lá em 2014, nós tivemos a felicidade de reunir vários membros, só que o professor Gustavo não era do Celafisques, ele era um orientando do Ailton, mas o Erinaldo, eu, Timóteo e o Miguel Momesso, nós estávamos lá para assistir a premiação do Vitor e da Sandra no Citation Award. Isso é uma honraria para os latino-americanos, isso é uma honraria para os brasileiros de terem 2 membros
nesse hall, uma espécie de hall da fama do American College. Opa, às vezes trava aqui. O Selafisques tem inúmeros prêmios internacionais, tá? Então, desde o prêmio La Caixa, na Olimpíada de 92, né, o melhor trabalho científico na área de medicina do esporte, o Philip Noel Baker, que é uma espécie de Oscar da ciência do esporte, o prêmio Faisal da Fiesp, um outro prêmio, Award Presidential da Fiesp, um prêmio da uma organização da OMS, tá? Um prêmio do CDC, o prêmio do Carlos Slim e o Citation Award, são as estrelinhas do Selafisques. Nós temos hoje muito mais do que 5 estrelas, né? São mais de 8 estrelas na nossa constelação. E hoje em dia nós estamos, não estamos mais no porão, viu, Luiz? Agora estamos quase na cobertura, no 5º andar do prédio central da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? E a equipe hoje está muito melhor, né, instalada nessa parceria com a USCS de São Caetano. E essa aqui foi nossa última participação. A equipe, tanto os atuais como os antigos, né, nós participamos do maior evento da América Latina na área de fitness, a IRSA Fitness Brasil. Tivemos uma manhã toda reservada lá só para os Selafisques, eu, Timóteo, Glaucia, Júnior, Rafael e Vitor e Wesley. Nós apresentamos lá, levar um pouquinho de ciência, isso era a iniciativa, era o propósito da Fitness Brasil, levar um pouco de ciência a esse mundo fitness, a esse mundo das academias. Bem, então vamos falar um pouquinho de Agita São Paulo. É um programa que começou lá em 1996, lançado exatamente em dezembro de 96, por iniciativa desse senhor aqui, o Dr. José da Silva Guedes, que na época era secretário de Estado de São Paulo, foi professor do Vitor na universidade e queria que a Secretaria de Estado da Saúde tivesse um programa que não tratasse só de doença, né? Isso, frases do Dr. Guedes. A Secretaria de Saúde, curiosamente, só discute doença, só trata doença, tem a preocupação só na doença, e ele queria, então, um programa que falasse de saúde, que promovesse saúde, e foi atrás do Vitor. Por coincidência, em meados de 95, 96, estavam acontecendo uma série de eventos internacionais de promoção de saúde, e nós idealizamos para o estado de São Paulo o programa Agita São Paulo. Então, essa equipe aqui, o Timóteo, a Sandro, o Douglas, o Erinaldo e o Ailton, todos, né, capitaneados aí pelo Dr. Vitor, desenvolvemos o programa Agita São Paulo para, inicialmente, o estado de São Paulo, mas eu vou mostrar aqui para vocês, isso expandiu bastante. O programa é muito básico, eu acho que esse é um dos sucessos do programa Agita São Paulo. Ele tem por objetivo a promoção da atividade física através do aumento do conhecimento e, efetivamente, mudança de comportamento frente à atividade física em 3 diferentes focos: o escolar, o trabalhador e o idoso, né? E por que existem esses 3 públicos-alvo? Porque são momentos de vida distintos que determina, por sua vez, atenções distintas, formas distintas de comunicação, formas distintas de motivação para isso. Então, o programa tem essas 3 diferentes focos. Para cada um desses focos, nós temos uma linguagem distinta, né? Um mega evento distinto. Nós tivemos a graça, né, de já, com 2 anos de programa, isso é uma edição comemorativa da revista do OMS, já com 2 anos de programa, portanto, em 98, já termos espaço, né, na revista da Organização Mundial de Saúde. Isso foi o primeiro grande reconhecimento do nosso programa em âmbito internacional. Esse programa já completou seus 25 anos em dezembro último, tá? E aqui há de se dar crédito, né? Esse programa não é feito só por aqueles 6, 7 pesquisadores iniciais, tá?
Vejam que, anualmente, nós fazemos uma reunião dos assessores do programa Agita São Paulo. Então, essa geração mais nova aí, talvez não conheça ainda, né? A não ser esse cidadão que está aqui atrás, né, ao meu lado, mas aqui você tem a elite da ciência do esporte, da educação física brasileira, né? Professor Laércio, professor Marcos Narras, professor Bramante, professora Maria Beatriz Rocha Ferreira, professor Lamartine Pereira da Costa, professor D'Artagnan Pinto Guedes, professor Gotani. Tá? Então, o Agita São Paulo ele é fruto da colaboração de todos esses pesquisadores. Então, se hoje nós temos um programa que é sucesso internacional, porque uma das coisas que o Vitor soube fazer muito bem é trazer outras pessoas que têm expertise nas suas áreas específicas para contribuir, para discutir, para criticar o programa e tornar o programa cada vez melhor. Né? Além de outras áreas, como aqui o Alberto Gata, que era da BQV, né? Mário Braco, que era da Associação Antitabagismo, né? Pessoas da comunidade, uma representante de uma diretoria regional de saúde, Adriana. Então, são todos aqui pessoas que, ao longo desses anos todos, contribuíram muito para que o programa chegasse aonde chegou. Dentre os eventos... Diga, Luiz. De novo, mas me permitem fazer uma singela homenagem póstuma, né, ao Mário, que está aqui, que era uma pessoa que, a cada reunião Esse aqui, dessas, a cada reunião dessas sempre me marcou com a sua energia, conhecimento, enfim, uma pessoa fantástica e que faleceu recentemente, né, de um infarto fulminante, né, durante uma pedalada. Então, nos deixou aí precocemente, né? Então, fazer esse registro saudoso. É uma pessoa que sempre me inspirou muito, né? Nas reuniões. Eu pude conviver com ele apenas nas reuniões, nos simpósios, e um dia aqui em Brasília eu tive a oportunidade de ciceroneá-lo aqui em Brasília, quando ele veio representando o Celafisc para uma reunião junto ao Ministério da Saúde. E o doutor Vitor me pediu essa incumbência, né? Fácil de cumprir, né? E receber o Mário aqui e ciceroneá-lo aí um pouco aqui em Brasília. Então, só para fazer esse registro. Não, bem, registro muito oportuno, tá? O Mário realmente foi uma figura. Eu tive a oportunidade de conviver com o Mário desde que ele foi para o Celafisc em 95, né? E mesmo depois sempre foi um colaborador muito disponível, né? Lamentavelmente perdemos, mas que Deus o tenha num bom lugar. E um pediatra muito atento às questões sociais, né, Luizinho? Sim, sim, ele trabalhou muito tempo numa instituição Cruz de Malta, né, atendendo as pessoas mais carentes, as pessoas mais vulneráveis. Bem, dando sequência, nós temos o programa Agita Galera, voltado ao escolar. Inclusive agora, essa sexta-feira, teremos mais uma edição do Agita Galera. E veja como é interessante. Hoje em dia existe até uma movimentação espontânea. É sabido de todos que o programa já não conta, desde o último ano, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, mas nós temos atualmente uma movimentação natural, os diretores, coordenadores, professores ligando lá para o Celafisc, querendo saber como é que vai ser o Agita e tal. Inclusive tem já uma campanha rolando na internet, convocando o pessoal aí para agitar nessa próxima sexta-feira, dia 26. Nós temos o Agita Trabalhador, a gente sempre procurou celebrar de alguma forma com as instituições. Durante muitos anos eu tive lá no grande evento da Força Sindical, com várias outras instituições, levando uma agitação, né? Isso aqui é da época que o Júnior, ele era meu monitor ainda, né? Ele subia nos palcos, agitando toda a galera. Isso aqui é no centro de São Paulo, num 1º de maio, levando efetivamente o Agita para a população, levando para a rua a questão da promoção da atividade física. E o nosso Agita talvez mais carinhoso, né? O Vitor adora essas fotos, né? Porque isso é a essência do Agita, é levar à população, à comunidade,
o prazer, a alegria, a satisfação pela prática da atividade física. Então, isso é muito comum nas nossas caminhadas, né? Verem os idosos felizes, contentes, celebrando a vida com prática de atividade física. Ao longo desses anos, nós procuramos reunir as experiências exitosas e fazer uma publicação de boas práticas em promoção de atividade física e saúde. Os nossos 2 últimos fóruns de boas práticas foram virtuais, né? Mas anteriormente nós publicávamos isso, e nós temos essas publicações reunindo milhares de experiências bem-sucedidas. Existe até um Good Practices também, né? Uma edição só internacional, de boas práticas internacionais, reunindo aí as experiências exitosas, experiências de sucesso de diferentes instituições. Nós temos uma característica de treinamento para multiplicadores. Essa foi o último evento em 2019. Nós reunimos mais de 500 representantes de diferentes municípios do estado de São Paulo. São Paulo conta com 645 municípios e nós conseguimos ali reunir pelo menos 400 municípios de São Paulo com representantes para que nós passássemos algumas diretrizes, alguma orientação ou discutíssemos, mesmo ouvíssemos o que esse pessoal tem de demanda, né, para que os programas se desenvolvessem por todo o estado de São Paulo, né? E a gente tem grandes exemplos, grandes modelos do que são feitas em cidades do interior a partir de pessoas que foram treinadas. Nós passamos 3 dias lá em São Pedro, dando esse treinamento para esse pessoal todo. Foi uma experiência muito bacana. Essa troca, né? Então, são 17 diretorias regionais de saúde que nós temos no estado de São Paulo, e nessas 17 diretorias tem alguma coisa de Agita São Paulo, envolvendo aí mais de 400 municípios por todo o estado. Do Agita São Paulo, nós temos o Agita Brasil. Durante uma época, o Ministério nos permitiu levar a experiência de São Paulo para as outras capitais. Então, nós tivemos o Mexe Campina, tivemos o Agita Bahia, o Curitiba Ativa, Agita Caxias, Agita Minas, ou seja, nós somos para, dos 27 estados, nós somos para pelo menos 24 estados e passamos, né, o know-how, e muitas das coisas se mantêm até hoje. Do Agita Brasil, foi criada a Rede de Atividade Física das Américas, a RAFA, e nessa RAFA nós temos hoje diferentes países da América Latina com modelos de promoção de atividade física baseado no programa Agita São Paulo. Desses, há de se destacar o A Mover-se Argentina, coordenado por um agitador, o Oscar Incarbone, e o Move de Bogotá, da Rocio Gomes. Destaque uma nutricionista que coordenou o programa lá na Colômbia, e hoje existe a Rede Colombiana de Atividade Física, com diferentes programas na Colômbia, né? Costa Rica também é um programa muito ativo, nós teremos, inclusive, uma representante da Costa Rica agora no nosso simpósio, e tantos outros programas na América Latina. Vários programas, vocês podem ver aqui, né? Essa aqui é a atividade, essa aqui é a rede só do Oscar Incarbone, a rede de atividade física da Argentina, para vocês terem uma ideia como a coisa realmente cresceu e se expandiu. E isso sensibilizou a Organização Mundial de Saúde, e no 7 de abril de 2002, 7 de abril é Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Saúde adotou a atividade física como tema do Dia Mundial da Saúde. E aí aconteceram eventos no mundo todo, foi uma grande repercussão. Na época, nós pudemos trazer a doutora Gru, que era a diretora da Organização Mundial de Saúde, veio a São Paulo, foi a vários locais de celebração, nós movimentamos o mundo todo. Por conta do sucesso do Dia Mundial da Saúde em relação à atividade física, a partir de 2003, a Organização Mundial de Saúde, nós ganhamos um prêmio lá, né? Esse é o prêmio que a doutora Sandra foi receber em Washington, que nós fomos o evento, né,
melhor celebrou o Dia Mundial da Saúde em 2002. Então, essa é uma das estrelas do Selafisques. E isso deu, então, origem ao Dia Mundial da Atividade Física Agitamundo. Então, desde 2003, o 6 de abril é celebrado em diferentes países no mundo como Dia Mundial da Atividade Física. Então, esse é o cartaz, né, de 2020. Então, 2020, 2021, fizemos celebrações virtuais. E esse ano tivemos uma celebração um pouco mais ampla, mas oxalá consigamos, de novo, trazer todas as pessoas para a rua, fazer com que as pessoas celebrem o Dia Mundial da Atividade Física. Então, vejam, uma data que entrou no calendário mundial saiu de um grupo de brasileiros, saiu aqui do Brasil. Esse é o paper que o Luiz citou, né? Então, com a participação do Pedro Alau também, tá? Foi uma alegria muito grande, onde nós conseguimos mostrar que em 6 anos de programa, né, foram avaliados de 2002 a 2008, nós conseguimos diminuir o número de pessoas que não alcançavam a recomendação, ou seja, pessoas que não faziam pelo menos 30 minutos, nós conseguimos reduzir em torno de 71% a 73% o número de sedentários no estado de São Paulo. Então, isso é realmente um valor extremamente significativo de modificação de comportamento de uma determinada população. Né? Um outro destaque que eu gostaria de dar, uma publicação de destaque, foi que em 2005 o Banco Mundial fez uma auditoria de saúde aqui no Brasil e chegou à conclusão de que se as pessoas fossem fisicamente ativas no estado de São Paulo, isso representaria um cost saving, né, uma economia de mais de 310 milhões de dólares ano para a nossa Secretaria de Estado da Saúde. Então, existem outras publicações, depois o Banco Mundial chegou a fazer outras publicações, mas essa é a primeira publicação e é uma coisa que a gente gostaria muito que os nossos gestores, né, compreendessem o quanto que isso poderia significar efetivamente de economia em saúde se as pessoas adotassem um estilo de vida mais ativo e, por consequência, mais saudáveis. Então, a atividade física e qualidade de vida seria o melhor dos mundos, o mundo ideal, se a gente conseguisse que a população adotasse efetivamente algum tipo de atividade física no seu dia a dia. Porque existem inúmeras evidências de que a saúde ela está pautada em alguns pilares. Daqui eu destacaria 4 desses pilares. Tá? O controle do estresse, que talvez seja o que a gente tenha menor condição de intervenção. Tá? Por exemplo, morar numa cidade como São Paulo não é fácil você controlar o estresse. A questão do sono, algumas pessoas têm mais, outras menos autonomia de determinar quantas horas vai dormir por noite. Agora, a alimentação saudável e a atividade física talvez sejam as 2 variáveis desses pilares da saúde que nós tenhamos maior autonomia e maior controle. E essas ações poderiam ou deveriam ser utilizadas tanto no âmbito do tratamento, da prevenção às doenças, da reabilitação da saúde, mas, sobretudo, no âmbito da promoção da saúde. Né? Então, a questão da promoção ela tem todo um aspecto muito particular que envolve não especificamente só o indivíduo, mas o ambiente, o comportamento, outros setores da sociedade, e trabalharmos para que as pessoas tivessem efetivamente uma melhor condição de saúde, qualidade de vida, principalmente por uma alimentação saudável e mais atividade física. No entanto, sabemos que não é isso que acontece, né? Nós temos esse vilão que é o sedentarismo, a falta de exercício, que tem inúmeras implicações, e isso é de fato um problema a ser combatido na nossa sociedade. Eu gostaria de fazer um breve histórico sobre o estudo da epidemiologia da atividade física com vocês,
E o marco referencial disso é um estudo feito por esse doutor, Jamie N. Morris. Ele era médico do Serviço de Transporte britânico, e ele levantou a primeira relação entre comportamento ou estilo de vida e a prevalência aqui de doenças coronárias, né? Então, vocês podem ver nesse gráfico aqui os motoristas, que eram os indivíduos que passavam a maior parte do tempo sentados, e os condutores. Esses condutores é o que nós traduziríamos pelos cobradores, tá? Então, na época que não existia catraca eletrônica, obviamente, e a diferença do cobrador do transporte britânico, que eram esses ônibus de 2 andares, e os nossos cobradores, é que os condutores britânicos, eles andavam no ônibus ticando o bilhete dos passageiros. Então, eles eram muito mais ativos do que os motoristas. E como vocês podem ver aqui, a prevalência de doença coronária, ou melhor, a incidência, desculpa, de doenças coronárias era muito maior nos motoristas do que nos cobradores. Não satisfeito com isso, ele foi reproduzir esse estudo nos trabalhadores das empresas de correios e telégrafos. E o que ele encontrou? Uma incidência muito maior nos telefonistas do que nos carteiros. E aqui está claro qual é a diferença de atividade física entre o telefonista, que passa o dia inteiro na sua estação ali de telefone, passando ligação, completando ligação, e o carteiro, que passa o dia inteiro entregando cartas. Então, esse foi o grande marco de referência de estudos associando comportamento em relação à atividade física e doença, no caso aqui, doença coronariana. Só que foi um trabalho publicado na revista da GAPA, do Observatório Global de Atividade Física, mostrando aqui toda a linha do tempo, né, dos trabalhos epidemiológicos em atividade física e saúde. Então, a partir do trabalho do Morris, eu não vou citar cada um dos trabalhos aqui, porque a gente não vai ter tempo, eu destacaria o trabalho do Kaspersen, né, que definiu o que é atividade física, de exercício, de aptidão física, do que é esporte, e nós tivemos a grata satisfação de, em 1985, trazer o Kaspersen, em 95, desculpa, trazer o Kaspersen para o Brasil. Ele foi um dos que deu o primeiro treinamento para a equipe do Celafis. Ele passou uma semana com a gente. E depois, em 96, nós tivemos a oportunidade de ir a Atlanta. Eu visitei o CDC, visitamos o gabinete do Kaspersen lá. Então, é uma referência, foi um divisor de águas nessa questão de conceituar, de separar o que é atividade física, do que é exercício, do que é esporte, né? Em 2003, 12 países fazem parte da validação do IPAC, talvez seja o questionário mais utilizado internacionalmente na medida de atividade física. Como todo questionário, obviamente que ele tem as suas limitações, mas ele é amplamente utilizado na mensuração da atividade física de grandes populações. E o Celafisques teve o privilégio de fazer parte da validação desse questionário para a população brasileira, né? A criação da Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde, em 2008, é algo a se destacar também, né? A partir de 2012, The Lancet lança periodicamente uma edição especial falando de atividade física, e a primeira edição foi capitaneada por um brasileiro, o professor Pedro Alau. Ele foi o editor-chefe, né, dessa edição especial da atividade física, tá? E ela se repetiu em 2016 e depois em 2020 também. O lançamento do Plano Global de Atividade Física, tá, em 2018 pelo OMS, o lançamento dos novos guidelines do OMS de atividade física, tá? E a última edição do Lancet, né, que por conta da pandemia também não saiu em 2020, porque era para sair de 4 em 4 anos. Coincidentemente, em ano de Olimpíada, saía edição do Lancet. A de 2020 também saiu em 2021.
Agora, uma coisa que vocês percebam aqui que não tem nesse trabalho publicado lá pela Andréa Ramires, no grupo da APA, não tem a questão do programa Agita São Paulo. Mas isso foi corrigido pela nossa atual presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física, que numa publicação, né, mostrando aqui diferentes marcos de referência, né, internacionais e nacionais, o Agita São Paulo como sendo uma das primeiras iniciativas de promoção de atividade física, né? Nós temos aqui a criação da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde em 95, e na sequência vem aqui o programa Agita São Paulo, o Dia Mundial da Atividade Física em 2002, o programa Agita Brasil, né, lançado também em 2002 no Ministério, o lançamento da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde em 2007, e aqui, agora, né, os guidelines do Ministério. Falar alguma coisa, Luiz? Então, aqui os guidelines lançados o ano passado pelo Ministério da Saúde, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. E eu tomo a liberdade de incluir aqui um outro grande evento, que são os nossos podcasts. Né? Então, o Manifesto de Promoção de Atividade Física pós-Covid, ele tem publicado um manifesto, podcast sobre o manifesto na Covid longa. Inclusive, o Luiz tem uma dos podcasts, do professor Luiz Porto. Então, as edições temáticas do Lancet, uma das primeiras grandes evidências, que a gente usa isso o tempo todo, é que a inatividade física ela é o segundo maior fator de morte no mundo, matando mais de 5 milhões de pessoas ano, só perdendo para hipertensão. O Pedro Alau, gostaria de destacar uma fala do Pedro nessa edição. Em pesquisa no Brasil, mostrou que 505 de 2.120 adultos, ou seja, 71% dos adultos, nunca tinha sido prescrito atividade física dentro do consultório médico. Então, há necessidade de que a comunidade médica, que tem uma grande força na sociedade, assumisse esse advocacy pela promoção da atividade física e passasse também a indicar, a recomendar a atividade física. Né? Então, essas outras duas edições subsequentes, né, isso mostra o quê? Que uma revista como a The Lancet, que é uma revista de referência internacional na área médica, né, dá importância à prática da atividade física. Bem, então nós temos a hipótese do estilo de vida sedentário. Esse termo sedentário é discutível. Hoje em dia, em publicações internacionais, você não vai encontrar o termo sedentário, prefere-se utilizar o termo comportamento sedentário, né? Mas inatividade física, regularmente ativo e insuficientemente ativo são comportamentos de indivíduos que não alcançam o mínimo da recomendação. E numa publicação de 2018, do The Lancet, mostrou aqui a prevalência da inatividade física no mundo, né? E tirando aqui o Kuwait, né, com 67% de adultos inativos, o Brasil, nesse levantamento aqui, ocupa a segunda posição, com 47% de pessoas inativas no Brasil. Países como Estados Unidos também têm prevalência alta, mesmo o Reino Unido, com prevalência bastante alta de inatividade física. Ou seja, a inatividade física ainda é um problema. Recentemente, a GOPA, que é o Observatório Global de Atividade Física, lançou a segunda edição dos cards de atividade física, tá? E aqui a Universidade de Pelotas é uma das que contribuiu para isso, é uma das editoras. A gente fica muito orgulhoso, né, de ver instituições brasileiras, pesquisadores brasileiros participando de grupos internacionais na pesquisa sobre essa área. Então, esse é o card do primeiro almanaque global. Então, vejam aqui as mortes atribuídas à inatividade física no Brasil. 13% das mortes
eram atribuídas à inatividade física. O padrão global era de 9%, então o Brasil acima do padrão global, né? A prevalência aqui da atividade física, né, de 72%, uma prevalência sempre maior, né, de mulheres do que de homens, desculpa, do que de mulheres. As mulheres sempre um patamar um pouco abaixo, mas eu queria mostrar para vocês o último, que saiu agora, recentemente, o CARDES, né, no Brasil. Brasil já com uma prevalência de atividade física de 53% de pessoas fisicamente ativas, né? Uma coisa que me deixou muito feliz, né, é que nós ocupamos o 4º lugar no ranking de contribuições para a pesquisa mundial em atividade física. Então, no levantamento de 1950 a 2019, o Brasil ocupa aí a 4ª posição, né, com mais de 1.200 papers na área de atividade física e saúde. Uma outra coisa interessante é que eles colocam aqui uma pirâmide da capacidade nacional para a promoção da atividade física, e vejam, existem 3 diferentes classificações, e o Brasil está em alta, com a classificação alta, tanto para pesquisa, quanto para políticas públicas, quanto para vigilância epidemiológica no que se refere à atividade física. Então, nós não estamos mal, não, né? Inclusive, o Brasil, desde 2006, dentro da sua Política Nacional de Promoção da Saúde, já tem a atividade física como um desses eixos. Ao lado de alimentação saudável, prevenção e controle de tabagismo, redução de morbimortalidade, prevenção de violência e estímulo à cultura da paz, redução de morbimortalidade por acidente de trânsito e a promoção do desenvolvimento sustentável, estão lá, né, as práticas corporais e atividade física como eixo da política nacional em promoção da saúde. Então, no plano de enfrentamento, que inclusive vence agora, né, em 2022, juntamente com tabagismo, obesidade e uso nocivo do álcool, está lá a inatividade física. Então, vejam que é uma política pública, né, do âmbito nacional, do Ministério, em alguns estados e algumas cidades, a inatividade física, o combate à inatividade física e a promoção da atividade física no âmbito da saúde. Desde 2008, também o professor ou profissional de educação física já faz parte do antigo NASF, hoje em dia, né, a questão dos grupos multiprofissionais da saúde, nas unidades básicas de saúde. Né? O nosso Conselho Federal de Educação Física, em 2020, já publica a atuação do profissional de educação física no contexto hospitalar, colocando aqui prerrogativas de que o profissional de educação física pode atuar efetivamente dentro dos hospitais, tá? Com ações diretamente com os pacientes. Agora, isso aqui é recente, né? 2022, o Ministério da Saúde amplia a autonomia, o reconhecimento e a independência do profissional de educação física para atuar na área da saúde. Então, e isso é algo a se destacar, bastante importante, o quanto que o nosso Ministério da Saúde já reconhece a importância do profissional de educação física, né? Então, esse professor aqui, o professor Paulo Sérgio Cardoso, da Universidade Federal de Santa Catarina e da UDESC, né, já publicou aqui as recomendações, né, para o profissional de educação física que atua na área de saúde. Eu, particularmente, estou tendo o privilégio de trabalhar aqui nesse item da educação permanente de gestores, né, capitaneado aqui pelo professor Douglas. Estamos elaborando um curso para gestores em saúde, e diversos outros trabalhos vêm acontecendo, como guia de orientação para breve aconselhamento, desenvolvido pelo professor, capitaneado, né, o pesquisador responsável, o professor Paulo Henrique Guerra, né, a professora Kelly, monitoramento da atividade física, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Flávio Renato de Barros, a avaliação da inatividade física na promoção de saúde e na atenção primária, e vocês têm um colega aí de Brasília, o professor Hamilton Vieira, também trabalhando com o programa Brasil em Movimento.
Então, vejam que muitas iniciativas estão acontecendo nisso que hoje é essa Coordenação Geral de Promoção de Atividade Física, o CGPROAF, né? Um órgão do Ministério da Saúde, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância e Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Então, muita coisa está acontecendo, não é só por uma iniciativa brasileira. Então, a Organização Mundial de Saúde... Desculpa, só eu te interromper de novo, se você puder voltar em um slide. Obrigado. É só para registrar que nesse item 4 aqui, que é liderado pelo Paulo, a professora Luciana está participando desse grupo aqui, então tem tido participação efetiva, quer dizer, estava até recentemente como bolsista oficial, teve que abdicar da bolsa porque passou a receber a bolsa do programa que é bolsa de doutorado, mas continua com seu compromisso vinculado lá até o término dos trabalhos. Então, só para registrar aí para a turma aqui, enfim, saber da inserção, né, dos nossos colegas aqui também em outras iniciativas. Legal, não. A gente critica tanto o governo, né, quando ele pisa na bola ou ele não faz o que deve. Eu gosto muito, tem que dar mérito à gestão lá desse ministério, especificamente nessa coordenadoria de programa de promoção de atividade física e saúde, né, que muitas coisas estão sendo feitas na área da promoção da atividade física. No âmbito... Diga. Não só para te situar, a gente teve uma apresentação aqui também na disciplina do Daniel Petressa e da Gaia, né, que vieram representar a CG Prof. Ainda não acostumei com a nova sigla, não, né? Mas, então, eles vieram falar de todas as ações do Ministério, né, nesse sentido. Legal. E isso é resultado, gente, de uma ação mundial, né? Então, em 2018, a Organização Mundial de Saúde lança lá o Plano de Ação Global para a Atividade Física de 2018 a 2030, mais pessoas ativas para um mundo mais saudável, destacando 4 diferentes áreas de atuação: criar sociedades mais ativas, criar ambientes mais ativos, criar pessoas mais ativas e criar sistemas mais ativos, né? A meta desse grupo é para 2030, e existe uma relação muito íntima entre o Plano de Ação Global de Atividade Física e os 17 ODS, né? Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, também de 2030. Então, desses 17, nós podemos destacar pelo menos 13 que têm relação direta com a questão da promoção da atividade física, tá? E a meta é que até 2025 nós consigamos baixar em 10% a inatividade física global e até 2030 em 15% a inatividade física no mundo todo. Bom, mas aí veio a pandemia, né? Então, as metas ali da OMS em 2018 não preveria que teríamos toda uma mudança, uma alteração do nosso modo de vida a partir de 2020. E aquilo que já era um problema, ou seja, o sedentarismo, as pessoas ficarem em casa, as pessoas ficarem muito tempo sentadas, obviamente que veio só a agravar a situação. Aqui, só para vocês terem uma ideia do comprometimento que é ficar muito tempo sentado, inclusive eu chamo isso da terceira onda da promoção da atividade física, né? Porque primeiro era fazer atividade física, depois mudar o comportamento em relação à atividade física. Agora, além disso, as campanhas de promoção da atividade física têm que bater na tecla também de que as pessoas precisam diminuir o tempo sentado, porque isso por si só já tem relação com mortalidade. E esse é um artigo clássico do Kaczmarek, né, mostrando que pessoas que ficaram a maior parte do tempo sentado tiveram a menor taxa de sobrevivência, enquanto as pessoas que ficaram pouco tempo sentado tiveram a maior taxa de sobrevivência. Então, é uma relação direta, né, que quanto menos tempo sentado você ficar, menor é o risco de você
ter mortalidade aí por todas as causas, de uma forma geral. Um outro artigo interessante já mostrava lá em 2011 o quanto que o tempo sentado pode prejudicar uma das doenças crônicas de maior prevalência na nossa sociedade, que são o diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares, né? Então, indivíduos com diabetes tipo 2, por exemplo, têm 20% mais chance de desenvolver mortalidade por todas as causas, se permanecer aí mais do que 8 horas sentados por dia. Assim como doenças cardiovasculares ou mortalidade por todas as causas, tem sim uma maior chance. A cada 2 horas que você fica sentado, você aumenta a chance de mortalidade, nesse estudo especificamente, por doença cardiovascular ou diabetes tipo 2. Tá? Anterior à pandemia também, um eminente pesquisador da área da imunologia, o Dr. David Newman, mostrou que a atividade física ela pode ser um importante aliado para o nosso sistema imunológico, mas, como sempre, tudo que é demais pode não ser tão benéfico assim. Então, ele comparou indivíduos que caminhavam com maratonistas, corredores de maratona. E aqui você tem, né, adaptação imunológica, né, e a própria situação do incremento da imunidade dos indivíduos e os marcadores inflamatórios. E você veja que, em termos de marcadores inflamatórios, né, os maratonistas, né, têm muito maior ação dos marcadores inflamatórios, assim como a depressão do sistema imunológico é muito maior dos maratonistas, né, ao contrário do que acontece com os indivíduos que caminham. Então, o que esse gráfico aqui está mostrando? Que fazer atividade física ela é benéfico de uma forma geral, e fazer esporte de alto rendimento, ou esporte de grande intensidade, né, vai colocar você, o que eles chamam de janela imunológica, vai abrir uma janela imunológica e você está arriscado de ter muito mais chance, né, de contrair qualquer contaminação. Lembrando que isso aqui é anterior à pandemia. Bom, então, quanto fazer atividade física, né? Essa é uma publicação da Emily também em julho, né, do JAMA, onde ela literalmente afirma que caminhar mais, mesmo em número modesto, está associado com menor mortalidade. Então, todo passo conta, não somente aqueles feitos durante o exercício. E aqui eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês um artigo que eu carrego, né, no bolso do colete, para mas eu não consigo, eu não posso muito. Então, nosso colega Luiz Porto e colaboradores, inclusive o Dr. Vitor Matsuri também fez parte desse artigo, mostrando que 50% da recomendação já faz com que o indivíduo tenha mais de 70% dos benefícios de ser fisicamente ativo. Então, não precisa muito para que você já consiga algum benefício na prática de uma atividade física simples, né? Uma atividade física de tempo de lazer, como, por exemplo, uma caminhada, já pode lhe proporcionar inúmeros benefícios. Portanto, a recomendação da atividade física numa perspectiva imunológica é uma atividade física leve, no máximo uma atividade física moderada, nunca atividade física intensa. Não, nós passamos aí pelo Covid, agora estamos aí com a varíola do macaco e outras que virão, né? A atividade física intensa precisa ser muito bem monitorada. Tá? Isso é para quem tem uma determinada condição, está sob a supervisão de um profissional, para que isso não seja um risco para a condição de saúde. Vários dados mostraram que indivíduos que eram sedentários tinham mais risco de serem hospitalizados, tinham maior risco de uma hospitalização. Então, se o indivíduo fosse obeso, ele tinha 2 vezes mais chance de ser hospitalizado. Indivíduos fosse fumante, né? 42% mais chance. A inatividade física, 32% mais chance de ser hospitalizado por conta da Covid. Então, as pessoas fisicamente ativas estariam mais
protegidas. E um outro dado importante que esse artigo mostra é que, dentre os vários fatores de risco, se o indivíduo modificasse um fator de risco apenas, né, ele já conseguiria uma queda significativa do risco de ser hospitalizado. E talvez a atividade física seja o elemento de maior facilidade que nós tenhamos para mexer no modo de vida dessas pessoas. Tá? Então, quem fez atividade física teve menor prevalência de hospitalização do que quem não fez. E quem fazia mais de 2 práticas de atividade física teve 46% menor risco de hospitalização do que quem fazia menos atividade física. O American College saiu em advocacy à atividade física durante a pandemia, mostrando, né, como que as pessoas deveriam fazer atividade física mesmo em casa, né? Mostrando aqui um infográfico de que as pessoas precisavam ser ativas mesmo durante o Covid. Inúmeros artigos, como esse aqui publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, do Salles e do Mark Pratt, outros 2 membros honorários também do Celafiscs, aqui do Board Internacional, os múltiplos benefícios da atividade física durante a pandemia. O nosso outro parceiro de manifesto, o professor Francisco Pitanga, também publicou um artigo muito interessante sobre inatividade física, obesidade e Covid, onde ele coloca um termo que eu acho muito interessante para que vocês, quem não conhece ainda, que é a questão da sindemia, quando 2 ou mais pandemias acometem uma população ao mesmo tempo. Então, nós já tínhamos a pandemia da obesidade, nós já tínhamos a pandemia do sedentarismo, associou-se nos últimos 2 anos a pandemia do Covid, então nós estávamos imersos numa sindemia, né? Várias pandemias acometendo a população mundial ao mesmo tempo. Esse artigo é muito interessante, porque nós já estamos no momento de vacinação. Então, esse artigo mostrou o quanto que a vacinação, quem era fisicamente ativo, tinha uma maior eficácia do efeito da vacina, diminuindo a imunossenescência, melhorando a vigilância epidemiológica do organismo, melhorando o número das funções das células imunológicas, né? Então, indivíduos fisicamente ativos tinham até benefício em função da vacinação. Nós publicamos um artigo na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, através do Manifesto Internacional de Promoção da Atividade Física, uma urgência de uma chamada para ação, com 12 diferentes itens, tá? Cada item aqui num determinado segmento da sociedade, numa determinada ação. Então, isso está publicado. E eu gostaria de, agora, já finalizando, né, destacar que existe, né, uma recomendação de atividade física para a população brasileira. Existe uma recomendação a OMS, né, publicou o Guia de Atividade Física e Comportamento Sedentário e Sono para crianças abaixo de 5 anos. Então, vocês vejam que o problema é sério, é grave, né? Quando a Organização Mundial de Saúde ela se preocupa em já promover atividade física no indivíduo no berço, o indivíduo com menos de 1 ano, é porque o quadro realmente é alarmante. O Guia Mundial da Atividade Física, a recomendação mundial, também tem destacado a questão do todo movimento conta, né? E aqui há se destacar, mais uma vez, a presença de um brasileiro no grupo que elaborou as recomendações mundiais, o professor Leandro Garcia, que hoje está na universidade no exterior, mas é um brasileiro fazendo parte dessa equipe. Recomendações para crianças e adolescentes, né? Aqui a partir de 5 a 16 anos, são de 60 minutos, envolvendo atividades vigorosas. Recomendação para adultos de 18 a 64 anos, tá? De 150 a 300 minutos, é importante que se diga, não é que mudou a questão dos 150, né? Eles apenas ampliaram, né? De 150 a 300 minutos. A questão dos idosos também, tá?
e com destaque a atividades físicas com peso, atividade física de força, né? Para os deficientes, tanto as crianças de 5 e adolescentes quanto os adultos, também 60 minutos de atividade física aqui para as crianças e 150 para os adultos. Recomendação para a população de necessidades especiais. E talvez o grande destaque é a recomendação, a grande novidade para grávidas e mulheres pós-parto. Também existe toda uma recomendação, tá? E essas recomendações podem ser encontradas no Guia de Atividade Física para a População Brasileira, com destaque aqui um capítulo para a educação física escolar, tá? Porque a equipe brasileira entendeu que a educação física escolar deveria ter um espaço especial no Guia de Recomendação para a População Brasileira. Esse guia ainda conta com uma edição específica para gestores e profissionais da saúde. A ideia é colocar a equipe multidisciplinar, né, para discutir a promoção de atividade física. Então, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, agentes de saúde devem discutir como promover a atividade física, né? E aí, para finalizar, eu quero destacar a vocês uma coisa que me incomodou e que é alvo da minha dissertação, da minha tese de doutorado, né? Essa publicação, que avaliou 15 anos de programas de promoção de atividade física no mundo, mostraram esses resultados. Ou seja, basicamente, não houve mudança, tanto para homem quanto para mulher. Em países de baixo nível econômico ou de médio nível econômico, não teve mudança nenhuma. Houve uma discreta modificações, né, para os países de alto nível socioeconômico, mas que também não passa de 10 ou 12 aí, né, no máximo 20 países estão nesse grupo aqui de países de alta renda, tá? Mas a maioria dos países não houve modificação, tanto para homem quanto para mulher, né? Então, qual é o questionamento que eu faço, né? Há necessidade de furar a bolha da área de saúde, que é uma coisa que eu tenho o privilégio de fazer parte, mais uma vez junto com o Douglas aqui, desse coletivo de diferentes instituições tentando promover uma sociedade mais ativa, né? Por quê? Os programas têm enfatizado a questão da prática de atividade física no tempo de lazer, nas praças, parques e praias, né? Porém, essa não é a realidade da maioria da nossa população. Então, promover atividade física nesse universo, no universo de pessoas mais carentes, de menor infraestrutura, é completamente diferente de você promover atividade física nesse universo aqui. Então, talvez a ineficácia, vamos chamar assim, dos programas de atividade física tenha sido por conta de que não estamos dando o devido olhar a essas diferentes diferenças. Eu adoro essa foto aqui. Isso aqui é o bairro de Heliópolis, aqui em São Paulo. Então, vocês vejam, isso é um condomínio de luxo e essa é a favela de Heliópolis. Tem um muro que separa isso aqui. Então, quando a gente discute promoção de atividade física, nós estamos falando para quem? Para que população? Obviamente que os motivos, que as condições, né, o que vai fazer alguém se engajar na prática de atividade física desse universo é completamente diferente desse universo aqui. E esse é um tema que não está sendo discutido só aqui, em país pobre, não. Esse aqui é um trabalho do Stamatakis, com a Emily e com esse Andreas Rotterman, né, sobre a questão, né, do privilégio aos privilegiados, né? Então, promover atividade física na modalidade de lazer, nós vamos alcançar uma parcela da nossa população. Talvez precisamos enfatizar a questão do deslocamento, a questão do próprio trabalho da promoção de atividade física no ambiente de trabalho. Tá? Isso tem sido estudado em pesquisadores brasileiros, por pesquisadores brasileiros também, tá? E nesse artigo aqui, eles concluíram que existe uma tendência positiva para a atividade física no lazer. Tá? No entanto, há um aumento das desigualdades sociais para a atividade física no Brasil. Então, um monte de gente ficaria de fora
da promoção de atividade física nesse contexto aqui do lazer. Tá? Esse autor... Desculpa, volta aí, por favor. Aqui. Mais um, isso. Esse aqui? Pessoa, né? Não, mais um. Isso. Essa Luciana aqui, essa segunda autora, é a nossa Luciana que está aqui com a gente. Bacana. Legal. Legal ver pesquisadores brasileiros nesses grupos. E eu sempre faço a questão de trazer os artigos de brasileiros, de pesquisadores que estão contribuindo, fazendo parte desses grupos aí, né? Eu entrei agora na Sapiens, né? E nós vamos ter uma próxima reunião dia 30. Quero me inteirar muito desse grupo, desse pessoal que tem discutido essas ações. E aí eu trago esse artigo desse Andreas Hortmann, que tem discutido essa questão do paradoxo da atividade física. Tá? Então, o paradoxo da atividade física diz respeito exatamente a essa situação. Tá? Então, a atividade física de lazer, ela é reconhecidamente um caminho para a promoção da atividade física e todos os seus benefícios. No entanto, a atividade física de trabalho, sobretudo o trabalho pesado, né, ele parece estar associado a prejuízos, tá? Como demonstrou esse artigo aqui, tá? Problemas da inatividade física, da atividade física ocupacional. E esse artigo mostra o seguinte, que atividades físicas no ambiente de trabalho podem aumentar o risco, né, dos riscos de eventos cardiovasculares maiores, em 35%, ou o risco de morte mesmo, por todas as causas, em até 27%. Enquanto a atividade física, no tempo de lazer, reduz. Tá? Agora, precisamos pensar em como aumentar o acesso da população a essa condição e diminuir esses riscos, essa situação de risco aqui embaixo. Por isso que a conclusão desse artigo é a seguinte: a maior atividade física no lazer está, de fato, associado à redução dos eventos cardiovasculares adversos maiores, e a maior atividade física ocupacional está associada a um risco aumentado. Tá? Então, esses achados podem ser considerados, devem ser considerados, né, por aqueles que redigem as diretrizes sobre prevenção de doenças cardiovasculares em relação à atividade física. Então, trago a vocês esse paradoxo. Confesso a vocês que fui tomar conhecimento disso no último ano. Tá? Esse artigo é 2021, tá? E muitos artigos têm sido feitos nesse sentido. Né? Então, a minha provocação é essa. Né? Recomendação da atividade física entre o ideal e a realidade. Precisamos refletir muito em função disso. Temos o nosso manifesto, convido vocês a conhecer o nosso manifesto, conhecer os podcasts. Mais uma vez, o Vitor foi muito feliz em reunir todos esses pesquisadores aí para discutir e refletir e propor ações para que a gente consiga sobreviver e evoluir nessa condição de pandemia. Convido-os também a acessar o site da Fitness Brasil. Eu tenho o privilégio de ser um dos colunistas e adotei uma linha editorial no sentido de aproximar o profissional de educação física na área da saúde. Tá? Então, o Luiz já teve até oportunidade de ler alguns dos artigos, fazer comentários. Fico muito feliz, muito honrado, né? O Narras, outro dia, também fez um comentário. Eu tenho poucos amigos, mas são bons. Os caras são bacanas, né? Vou estar no simpósio de atividade física e saúde, discutindo essa questão das equidades, da promoção da atividade física. Tá? Ouçam os podcasts, uma coisa que o Luiz tem ensinado para a gente, né? Vai fazer a caminhada, está na academia fazendo a sua atividade física, escuta lá o podcast, você pode obter conhecimento fazendo atividade física. Tá? Teremos agora, no próximo final de semana, o curso de detecção de talento. As inscrições estão abertas, quem quiser é só se inscrever. E eu espero tê-los conosco, virtualmente ou presencialmente, no nosso Simpósio Internacional de Ciência do Esporte. Esse ano o tema é Movimentando, Exercitando e Competindo,
fato ou fakes. A submissão de trabalhos está aberta até o final do mês, até o dia 31 de agosto. Quem tiver trabalho, manda lá para a gente. Tá? Bem, para encerrar, gostaria de convocá-los, né, a assumir um compromisso, nós, profissionais de educação física, a atender às necessidades da população no âmbito da educação, da performance, da saúde, do lazer e da qualidade de vida. Dentro da manifestação da atividade física que as pessoas façam, o objetivo é que a gente consiga atingir a terceira idade, a felicidade, a melhor idade, nas melhores condições possíveis de saúde. Tá? Bem, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma, pelo menos para instigá-los e motivá-los a estudar essa área que para nós é tão fascinante. Obrigado pela atenção. Bom, Xará, eu vou tentar me conter aqui para dar espaço aos outros. Eu quero só brevemente dizer assim que sua aula foi uma aula de aula. Então, assim, foi brilhante. Eu acho que além do conteúdo, assim, só para você saber, a gente está se aproximando do final do semestre, né, em função do calendário que está completamente alterado ainda. Semana que vem a gente tem a semana universitária, que não tem aula formal, e depois, mais 2 ou 3 semanas, eu acho que a gente encerra o semestre. E você nos brindou aí com uma aula de quase que de fechamento de semestre. Eu acho que abordou vários tópicos que a gente discutiu ao longo do semestre, né? Então, desde a pesquisa, a importância de centros que realizam promoção de atividade física, o exemplo do Agita São Paulo, outros exemplos, enfim, trabalhar em rede, né? Como é que os desafios da promoção da atividade física. Então, assim, você superou e muito qualquer expectativa alta que eu já tivesse, né, para a sua participação. Então, assim, muitíssimo obrigado. Eu vou, claro, estar aberto para os alunos que quiserem fazer questionamentos, comentários, mas eu abro de imediato para o Mário e para a Luciana, né, que já abriram suas câmeras, certamente estão querendo fazer comentários. Luizinho, eu não tenho palavras para agradecer e para elogiar a brilhante aula que você acabou de apresentar. É isso que a gente aprende lá no Celafisques, cara. 29 anos de Celafisques, é isso aí. A culpa é do Vitor. Luiz, Luiz Porto, professor. Eu estou preocupado só pela questão do horário. Eu tenho alguns comentários, algumas perguntas, mas como eu sei que os alunos alguns têm aulas 10, vamos deixar as prioridades aí, a preferência para o pessoal que quiser fazer. Mas eu estou inscrito, viu? Me inscreve aí. Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o professor Luiz. Eu já acompanhava o trabalho dele, agora conhecendo pessoalmente, é um prazer. É assim, aula brilhante. Eu registrei com a câmera fotográfica do meu celular mesmo, alguns slides tão interessantes para eu poder utilizar também. Eu posso compartilhar a apresentação, depois eu mando para você, Luiz. Eu mando a apresentação. Ótimo. Eu não tenho pudor nenhum de compartilhar as minhas apresentações. É interessantíssimos os slides. Todo evento que eu vou, eu compartilho mesmo, não tem problema nenhum. Eu compartilho com o Luiz, então vocês podem ficar com a apresentação, porque eu sei que tem alguns detalhes, algumas referências assim que a gente quer, né? Não dá tempo, eu compartilho, sem problema nenhum, Luciana. E é um prazer conhecê-la também, né? Legal. Prazer o meu. Bom, vi que o Sadá abriu a câmera, né? Sadá, fica à vontade, então. Luiz, agradecer também aí a sua apresentação. E para mim, assim, o que mais me chamou a atenção foi a questão das desigualdades, né? Acho que a gente vive num país continental e isso é também uma questão que me toca bastante, né? A minha linha de estudo está dentro do ambiente de trabalho. Sou aluno de mestrado, né, do Luiz, meu orientador, né? E o professor Mário também, meu co-orientador. E assim, eu vejo como a importância da gente focar em ambientes mais específicos, né?
como a escola, né? Então, a gente pegar realmente aquela fase inicial e a questão do ambiente de trabalho, né? Eu acho que seriam duas saídas aí, porque vamos pensar no trabalho formal. Eu sei que muita gente está na informalidade, mas dentro do trabalho formal, independente, seja quem está ali no chão de fábrica, né? E quem está ali em cima, mas eu acho que seriam dois ambientes aí importantes para a gente poder estar atuando para diminuir, né, essas desigualdades aí que foram colocadas aí no final da apresentação. E agradecer mais uma vez a sua participação aí na disciplina. Sadam, né? Sadá. Sadá. Essa daí eu concordo plenamente com você. Se nós considerarmos a esmagadora parcela da população, são pessoas que estão aí, vamos considerar só quem está trabalhando, né? Entre 2 e 4 salários mínimos, que hoje dá uma renda inferior a R$ 5.000. Você coloca aí 90% da nossa população nessa condição, né? Então, essa parcela da população dificilmente terá acesso a uma academia, terá acesso a um clube, terá acesso ao mesmo morar numa área que lhe permita ter um equipamento adequado para isso. Então, quem que tem que assumir esse compromisso? Primeiro, o poder público, tá? E o poder público, os nossos gestores, criar circunstâncias ou até uma determinada política pública para que as empresas, as instituições, de alguma forma, dê acesso aos nossos colaboradores, aos nossos trabalhadores, a essa prática. Eu não vejo outro caminho. Tá? Eu acho que essa seria uma saída para a gente atingir essa grande massa da população. Eu tenho aprendido muito com o professor Douglas, nos grupos que a gente faz parte aí, há necessidade de se ter uma incidência política para que as coisas aconteçam. Se não houver essa incidência política, as coisas não vão acontecer naturalmente, principalmente para atender essas pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Esse é o caminho. Só fazendo um gancho rápido aí, Luizinho, com a sua fala, e aí o Mário fala na sequência, já que nenhum aluno se inscreveu aqui, eu tenho provocado bastante os alunos, assim, sem entrar em polêmicas político-partidárias, né? Mas nas nossas escolhas para candidatos, né, independentemente dos cargos, mas eu acho que a gente tem que começar a ir um pouco além da questão econômica, né? Porque os debates, muitas vezes, quando eles conseguem não ser agressivos, né, entre os candidatos, mas ficam na questão de como é que você vai controlar a taxa de câmbio, como é que você vai controlar a inflação, etc. Tudo isso é importante. Mas qual a proposta para a saúde? Qual a proposta para a pesquisa? Qual a proposta para promoção de uma cidade sustentável? Qual a proposta de transporte? Qual a proposta de segurança? Porque tudo isso impacta no nível de atividade física da população, especialmente na população mais vulnerável, né? Perfeito, concordo plenamente com você. Pode parecer que não, mas a coisa está nas nossas mãos, cara. Está nas nossas mãos ou na ponta do dedo, né? Porque é o dedo que vai digitar lá. E precisamos ter muito. E aí, é interesse da gente buscar nas plataformas, nos planos de governo dos candidatos, tem alguém falando disso? Alguém falou de saúde além da vacina? Precisa falar de saúde além da vacina. E como eu falei, tem essa abordagem da saúde na perspectiva da promoção, cujo, quando a gente fala de saúde, não é só falar da saúde biológica, não é só falar do organismo enquanto um ser biológico, mas desse indivíduo presente na sociedade, e todos os fatores determinantes, correlatos, também interferem de alguma forma na saúde. Você citou muito bem a questão da segurança, a questão do acesso a uma alimentação saudável, né? Então, a educação. Então, tudo isso, mais tarde, vai refletir na condição de saúde. Então, quem é que está vendo a condição humana nessa perspectiva mais ampla? Nem sei se tem, mas vamos procurar alguém que esteja, né, vendo a nossa sociedade nessa visão mais ampla.
Se a gente considerar também que na hora das campanhas os discursos às vezes são muito parecidos, tirando alguns que não se preocupam nem em ter um discurso coerente, né, que não se preocupam nem em respeitar princípios básicos de direitos humanos, etc. Mas vamos ver o histórico das pessoas, o que elas fizeram, né, ou o que as instituições às quais elas são vinculadas, né, e então partido político nesse sentido, né, de instituição às quais elas são vinculadas, o que eles já fizeram, né, em momentos passados, né, para o Brasil, né? Então, acho que isso é uma reflexão importante. Acho que o Mário está querendo falar, né? Certo, obrigado. Luizinho, parabéns pela apresentação, brilhante, eu diria. A Luciana já destacou muito bem. É um prazer te reencontrar. E eu peço, tive o privilégio, 15 dias atrás, poder, numa reunião também, ainda que virtual, reencontrar o Dr. Victor. Então, se puderes, numa primeira oportunidade, mandar um abraço para o Timóteo e para o Douglas, que esses eu não encontro há muito tempo, né? Também mando um abraço aos colegas. Quero destacar aqui o trabalho do Celafis, que apresentasse muito bem a história, e um pouquinho assim do que eu queria destacar, e aí, porque pegou um pouco da minha época de aluno de graduação, ingressei em 99, e sem dúvida nenhuma, pelo menos até o Ministério da Saúde abraçar as políticas de promoção da atividade física, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o Agita São Paulo foi o grande responsável para que a mensagem pró-atividade física, a mensagem dos 30 minutos, o Meorito, tudo isso fez um impacto, assim, fez com que de alguma forma, contribuísse bastante para essa discussão, ganhasse o Brasil, não só São Paulo, mas ganhasse o Brasil. Então, é uma contribuição de um valor imenso, assim. Então, vocês estão de parabéns. E também destacar que o Agita, por tudo que tu mostraste, por todo o trabalho que é feito desde da década de 90, ele nunca deixou de estar na prática, nunca de estar na escola, no posto de saúde, no laboratório de fisiologia do exercício, ou seja, sempre a pesquisa e a intervenção andando juntos. Isso dá para vocês uma propriedade muito grande de falar, né, de projetos, de programas. E para mim foi muito simbólica aquela imagem do Dr. Victor, né, fazendo uma avaliação. Então, assim, isso mostra todo esse envolvimento, todo esse trabalho. Parabéns. Eu vou tentar fazer uma pergunta. Eu fiquei bem... dissesse que ia dar uma provocada nessa questão das inequidades, mas eu não vou entrar nesse assunto para ser bem pontual na questão do tempo, tá? E aí, por uma questão, puxando a brasa para o meu assado mesmo, assim, né? Achei legal que tu também destacasses no guia para atividade física para a população brasileira a questão da educação física escolar, e é sobre esse ponto que eu quero tocar e fazer perguntas bem específicas. Assim, tu mencionasses uma recente perda de apoio da Secretaria Estadual de Saúde, né? Quando estavas falando do Agita Galera, eu não sei se eu entendi bem. Eu queria saber mais a respeito disso, até porque, até onde eu sei, essas redes e o apoio das secretarias, não só da saúde, mas aí eu também quero perguntar onde entra a Secretaria de Educação, né, nessa questão do Agita Galera, dentro dessa rede, como isso é tratado, como é que é o diálogo, se há, não há dificuldades. E aí uma pergunta, porque eu estou em um trabalho de pesquisa, em um trabalho de campo, tentando me comunicar com secretarias estaduais de todo o Brasil, e de São Paulo há mais de um mês, pelo menos, talvez quase 2, sem resposta. E aí eu queria saber se tu tem conhecimento sobre diretrizes, portarias, regulamentação para a rede estadual de São Paulo, né, de Educação de São Paulo, acerca objetivamente do número de aulas de educação física no ensino fundamental. Se há uma diretriz que determina 1, 2, 3 aulas por semana para cada uma das séries do ensino fundamental, porque eu estou tentando captar essa resposta das próprias secretarias, né, para não cometer o erro de pegar algum documento antigo, alguma mudança recente.
Alguns estados mudaram recentemente, o Rio Grande do Sul foi um exemplo ruim, né, de ter reduzido drasticamente. Então, assim, eu estou tentando fazer esse levantamento e não estou conseguindo ouvir da maioria das secretarias. Então, eu pergunto, do ponto de vista do Agita São Paulo, Agita Galera, a relação com as secretarias e, objetivamente, se tu sabe, tu pode me indicar um caminho a respeito do número de aulas na rede estadual. Obrigado mais uma vez, Luiz. Parabéns. Bom, Mário, muito obrigado. Eu lembro que aquele curso que nós tivemos lá em Curitiba, aquele curso de atividade física e saúde pública, eu lembro que você me passou um material do que você trabalhava com as escolas lá, material muito rico. Parabéns pelo seu trabalho lá também, em Pelotas, né? Mas, Mário, aqui é muito complicado, sempre foi muito complicado a relação com a Secretaria de Educação, por incrível que pareça. Por sorte, o Dr. Guedes, ele era uma espécie de São Pedro para nós. Ele abria todas as portas. Mesmo quando ele saiu da Secretaria de Saúde, ele tem um trâmite político, né? A gente conseguiu trazer o Padilha aqui, o ministro do PT, numa caminhada do PSDB, para você ter uma ideia, né? Então, colocamos Serra e Padilha numa caminhada na Paulista. Então, mas por quê? Por intervenção do Dr. Guedes. Então, quando nós tínhamos o Dr. Guedes do nosso lado, a nossa relação com a Secretaria da Educação era assim. Não, o Dr. Guedes pediu, gentilmente, ele é um gentleman, o Luiz conhece ele, né? E ninguém nunca falava não para ele. Então, as coisas eram muito fáceis, né? E nós conseguimos uma parceira, a professora Maria Elisa, que na estrutura da Secretaria de Educação aqui em São Paulo, ela trabalhava na Coordenadoria de Atenção Básica de Educação, que era a Coordenadoria Geral de Atenção de Gestão de Educação Básica, responsável pela educação física. Então, no primeiro momento, ela ficou seduzida, encantada, e aí a gente, durante muitos anos, conseguimos levar a bom termo as ações ali do Agita, mas por conta das pessoas. Então, mudava o secretário, a gente ia lá conversar com o secretário, sempre difícil, né? Então, o Agita Galera ele foi um sucesso em função disso. Agora, a sua pergunta específica sobre a educação física no âmbito aqui da nossa Secretaria de Educação. Aqui é tudo muito complicado, no sentido que as diretrizes, a proposta pedagógica aqui, ela sempre teve numa outra vertente, tá? Eu não sei se vocês aí no Sul estudam, já ouviram falar desses nomes, né? Mauro Betti, Marcos Neira, Walter Brache, Lino Castellani, Celita Farel, esse grupo todo da chamada Educação Física Renovada sempre conseguiu ser a referência da diretriz da nossa educação física aqui no estado de São Paulo. De forma que D'Artagnan Pinto Guedes, Marcos Narras, né, outros caras de uma vertente, vamos chamar assim, da área da saúde, nunca teve muito espaço aqui. Então, as diretrizes da educação física sempre tiveram uma outra vertente, um outro eixo norteador pedagógico. E aí o Agita Galera, ele sempre ficou meio como um apêndice. A gente nunca conseguiu entrar efetivamente enquanto proposta curricular, fazer parte do projeto político-pedagógico escolar, que era o que nós gostaríamos, tá? Exceto por um ou outro professor abnegado, mas a gente não conseguiu uma diretriz da própria secretaria. Assim como o próprio projeto pedagógico escolar, ele é de autonomia da unidade escolar. Então, é a unidade escolar que, dentro da sua reunião lá do conselho de escola, que vai decidir se vai ter uma aula, 2 ou até 3. Então, eu tenho escolas aqui onde eu tenho professores de educação física que são engajados, que vão buscar referência, que se coloca ali no conselho de escola e consegue mostrar para os outros professores e para os pais, porque os pais também fazem parte do conselho de escola, que é importante ter 2 ou 3 aulas. Então, ele consegue espaço, mas isso, lamentavelmente, é a minoria. Tá? Eu tenho mesmo uma ex-estagiária, inclusive,
professora Raquel Ponquio, que é diretora de escola e agora é gestora numa escola de período integral, que hoje em dia mais de 1.000 escolas em São Paulo são de período integral. E na escola dela existem não só 2 aulas de educação física, como existe mais uma terceira aula que é de atividade física e saúde, alguma coisa assim, porque a escola tem a liberdade de montar ali o seu programa, né? Então, eu diria a você que essa liberdade, ela, de um certo ponto, ela é positiva, porque faz com que o projeto político-pedagógico atenda às necessidades ali daquela região, daquela escola. Mas, por outro lado, aonde não existe um professor de educação física que tenha alta competência, esteja muito bem instrumentalizado, ele é engolido pela gestão pedagógica e não consegue ali se afirmar. Por isso que existe essa variação. Você vai encontrar escolas com uma aula, porque é obrigatório, porque isso está lá no BNCC, né? E tem escola que você vai encontrar com 3 aulas de educação física. Perfeito. Eu não analisei no material as orientações pedagógicas que todos os estados publicaram após as BNCCs. As que eu analisei, eu acho assim que deu todas elas seguem se adaptar em função das orientações norteadoras da BNCC. E, de certa forma, eu vejo um esforço assim, de contemplar ou de aproximar essas diferentes vertentes. Inclusive, eu acho a saúde contemplada, em certo modo, né, na BNCC e, de certa forma, reproduzida nos estados. Assim, essa é a minha avaliação. Mas eu entendo assim que e se a gente não conseguir, a minha percepção, a pesquisa pode me mostrar outra coisa, mas a minha percepção é de perda de espaço, né? Perdemos muito tempo sem ter um discurso mais alinhado da importância da educação física escolar, que chegou ao ponto no ensino fundamental, ter uma aula, ter 2 aulas em algumas situações. No meu estado é um exemplo. Então, assim, por mais que eu queira defender a saúde ou a cultura corporal, se eu não tiver aula, eu não vou defender nenhuma. Então, não é importante. Essa é a mensagem. E o ensino médio agora, praticamente, dependendo das trajetórias escolhidas, acaba sumindo. Então, portanto, essa nossa experiência, o conteúdo ou aprendizagem, como tu quiser olhar a educação física, ela está sumindo, está indo para a 2ª divisão, vou chamar assim, dos conteúdos da escola. Então, é uma pena. Mas, enfim, Luiz, eu vou continuar. Eu tinha esperança de poder, quem sabe, tu me ajudar a chegar no secretário de Educação, mas eu acho que eu já vi que não vai ser, não é muito fácil. Aí em São Paulo, mas não é só São Paulo, a maior parte dos estados eu estou tendo, não sei se é porque é a eleição esse ano, enfim, para conseguir essas informações concretas de parte das políticas estaduais. Obrigado. Valeu. Pessoal, Luizinho, tá ouvindo? Porque você está com a imagem congelada aqui, só para saber se deu algum problema na internet dele. Congelou, Luiz. É verdade. E aí, acho que ele caiu. Vamos ver se ele vai conseguir voltar, só para eu fazer um agradecimento final. Bom, aos alunos aqui, eu só agradeço aí a endurance, né, de ficar até agora. Muita gente já justificou aí a saída porque tem aula, né, absolutamente justificado. Fui registrando já as frequências aqui, certo? Então, eu acho que agora fica claro para todo mundo porque quando eu fui visitar o Cela Físicos, eu achava que era um prédio 5 andares, com 200 funcionários e tal, porque, de fato, o que eles realizam é impressionante, né? Mas eu acho que é um excelente exemplo de que um grupo de pessoas com propósito e sonhadoras pode ir muito longe, né? Acho que acho que é o principal ensinamento que o Cela Físicos tem nos dado ao longo desses 48 anos, né, agora, se não me engano. Mas já é. Bom, gente, lembrando, então, semana que vem temos Semana Universitária. E o próximo encontro, então, se não me engano, agora posso falhar na data, mas acho que é 6
de setembro, certo? Que, se não me engano, é uma aula que será com o professor Daniel. Ok? Bom, eu vou esperar aqui mais um pouquinho para ver se ele volta. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui no WhatsApp. Não. Imagino que ele deve estar tentando voltar, né? Porque se caiu, é algum problema na internet, né? Beleza, Samuel, Kelly. Eu ia ler aqui para ele uma mensagem da Maria Clara, que eu acho que resume. Ah, ele mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Não, a mensagem era problema de internet antes do início da aula, então. Mas a mensagem da Maria Clara aqui, eu acho que resume bem, né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, né? É muito interessante ver como existem projetos brasileiros brilhantes que se espalharam pelo mundo e impactaram tanto no cenário da educação física e na área de saúde. Entender também o perfil de indivíduos que praticam ou não atividade física nas diversas regiões é claramente um ponto importante para atuar. O resultado de que 50% da quantidade mínima de atividade física já causa efeitos em saúde é conhecimento precioso. Foi um privilégio assistir essa aula. Concordo com ela, acho que realmente foi um privilégio. Bom, gente, eu vou reiterar os agradecimentos aqui, os elogios de todos, né, diretamente aqui para o Luizinho, né, no WhatsApp, que ele de fato não deve estar conseguindo retornar para a sala. Obrigado pela presença de vocês. Certo? Ótimo fim de semana útil e ótimo final de semana. Valeu, Valeu. Luiz. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço.